Olá, você que nos assiste. Está começando mais um Interior Baiano Notícias, que além de portal, temos o compromisso, nesse podcast maravilhoso aqui, de trazer convidados super especiais para a gente falar um pouquinho sobre economia, sobre a nossa região, sobre arredores e principalmente sobre política. Estou aqui ao lado do meu colega Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que assiste o podcast do Interior Baiano Notícias. Hoje com um convidado especial de uma cidade também muito especial para a nossa região. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É ele, Micael Silveira, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, Wilson, pelo convite. É um prazer e parabenizar pela iniciativa do Interior Baiano de trazer esse canal fantástico de comunicação, né, que pode levar para as pessoas da região ideias, levar conceitos e, claro, discutir aqui fatos que estão aí em evidência, em acontecimento. Então vamos lá. A gente já está aqui cheio de perguntas para fazer, como sempre, né? E eu vou fazer aqui, pegar uma colinha, que a gente já sabe que eu pego aqui, para falar um pouquinho quem é o Micael, o que ele faz, e depois a gente dá início aqui à nossa série de perguntas. Vamos lá? Bom, o Micael ele é formado em Engenharia de Controle e Automação, com aperfeiçoamento em Gestão de Negócio de Alto Impacto, curso de MBA em Gestão, Governança e Setor Público, e possui experiência com Robótica Educacional e Educação Maker. Ele acumula no currículo a participação na implantação do Centro de Controle de Ônibus de Salvador, que é um dos primeiros do Brasil, e a criação de uma empresa na área de tecnologia e educação. Micael também já ocupou a função de coordenador de transporte público no município de Vitória da Conquista. Então, ele é um entusiasta também no mercado financeiro e curioso para empreendimentos inovadores. E é convidado de hoje para o nosso podcast Interior Baiano Notícias. Bom, eu vou começar, como sempre, aqui abrir aqui as nossas perguntas. E vamos lá. Conta um pouco, eu falei aqui um pouquinho, mas conta um pouco da sua biografia. A gente percebe que você tem uma forte atuação no setor público, né? Então, conta um pouquinho da sua experiência, da sua atuação, e explica um pouquinho pra gente. Então, vamos lá, Júlia. A pergunta é bem oportuna, porque a maioria das pessoas acham que eu sou advogado, né? Todo mundo olha para mim, você é advogado, sei que eu sou direito, mas eu estou em outra área de formação muito distinta, né, do direito. Então, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica, que também tem a titulação de Controle e Automação, é o mesmo curso atualmente pelo CREA, né? Atuei muito forte nessa área, principalmente, como você disse, na área de robótica educacional, mas naturalmente caminhei e voltei para o setor público. Então, eu fiz parte da gestão de ACM Neto Salvador, como você disse, a gente montou ali o primeiro centro de controle de ônibus, né? Daqui do Nordeste foi o primeiro, acho que foi o segundo do país, né? E a partir de então fui adquirindo experiência, fui adquirindo expertise nessa área de transporte, fui convidado por Erzen para estar aqui coordenando a coordenação de transporte público, quando o transporte da cidade passava por uma grande crise. Aí depois saí para cuidar dos meus negócios particulares, mas logo em seguida também o prefeito Couber me convidou para uma missão na área de transporte público lá em Feira de Santana, né? Então, com essa participação em feira, eu acumulo passagem aí pelas 3 maiores gestões públicas municipais do estado e também tenho uma atuação indireta na gestão pública de Condeúba. Eu sempre que tenho alguma oportunidade de ajudar, de colaborar, eu sempre estou participando ali, ou indicando projetos, ou indicando a necessidade de algum investimento e também participando de soluções, buscando, com os acessos que nós temos em Brasília, em Salvador, recursos e soluções para os problemas da cidade. É isso mesmo, Micael. Nas pesquisas que fizemos, percebemos que você é uma pessoa engajada na política, sobretudo na política de Condeúba. Seu pai, Odílio Ribeiro, foi prefeito da cidade, então já tem essa influência política. Como está a movimentação do seu grupo político, já avisando 2024? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E se você tem essa pretensão de encabeçar, né, esse grupo político, no sentido de se lançar a candidatura à prefeitura de Condeúba? Perfeito, Wilson. Essa pergunta eu sempre recebo ela, né, de diversas formas, mas com esse mesmo teor, principalmente em Condeúba. E o nosso grupo político ele tem uma característica muito peculiar, talvez diferente de qualquer outra cidade. Todos os nossos candidatos, eles são escolhidos através de pesquisa popular. Então, lá não tem um cacique que diz, esse ou aquele que é o candidato do nosso grupo. Naturalmente, com a nossa atuação, com a nossa participação na gestão e também com a trajetória, tanto do meu pai como do atual prefeito também, que é primo e que a gente tem feito um trabalho desde o início de forma muito conjunta, o nome ele se torna evidente já natural nessa caminhada. Eu não tenho um projeto pessoal, Micael não tem vaidade, não tem projeto pessoal nenhum. Mas se houver uma oportunidade de colaborar dentro da gestão pública de Condeúba, eu estou pronto,
me sinto preparado, principalmente por ter passado por essas 3 gestões públicas, pelo nível de relacionamento que a gente criou em Brasília, que criou em Salvador, que criou aqui em Vitória da Conquista. E aí, à medida que você precisa de um nome que ainda não está formado dentro do processo para uma sucessão, é claro que aquele que está com a atuação mais forte, aquele que está mais próximo ali dos fatos, principalmente ajudando a resolver problemas, acaba sendo notado como um nome possível, como um nome viável para esse processo. É evidentemente que é um grupo grande, é um grupo muito unido, a gente faz um trabalho de coesão dentro desse grupo, principalmente de projetos, de ideia, não há projeto pessoal de ninguém que seja pautado dentro dessa nossa caminhada. Então, aproximando-se de 2024, a tendência natural é que vai ganhando força devido a essa movimentação, né? Então, assim, Micael não existe projeto pessoal de ser candidato a nada. Agora, existe pedidos, existe manifestação, inclusive pública, o próprio grupo, já existe um movimento muito forte nesse sentido e a gente está no cenário. Então, a tendência natural é que a partir de uma pesquisa popular, chegando ao entendimento de que o meu nome for o melhor nome ou qualquer outro, esse será o nome escolhido e, independente disso, continuarei na luta, continuarei na caminhada para fazer com que esse grupo cresça, com que esse grupo se torne unido e que continue construindo um legado como tem feito em suas gestões. Entendi. Você citou aí o atual prefeito, é o Silvan Baleiro, não é isso? Perfeito. Como é a sua relação assim, com ele? Como é que você observa a gestão que ele está exercendo agora lá? Minha relação com o Silvan é uma relação muito íntima, muito próxima, né? Além de qualquer questão política, a gente é amigo, a gente faz parte da mesma família, né? E lá atrás, quando o Silvan ainda era vereador, e quando muitas pessoas diziam que Silvan talvez não tinha a bagagem nem a expertise necessária para ser um prefeito, embora tivesse um grande serviço prestado, principalmente na saúde. Eu fui o primeiro entusiasta desse processo, né? Então, desde lá de trás, eu fui talvez um dos primeiros a acreditar, fazer com que esse processo da candidatura dele fosse gestado. Então, mantemos esse mesmo nível de afinidade, esse mesmo nível de aproximação com ele, que muitas vezes eu ligo para puxar a orelha, tá faltando isso aqui, ele realmente, vamos corrigir, vamos para cima. Ele também liga para pedir ajuda, para pedir opinião. Então, é uma relação íntima, é uma relação muito próxima, há uma confiança muito grande. Uma troca também, né? Perfeito. É claro que nessa eleição agora, a última de Estado, ele apoiou um candidato e eu apoiei outro. E muita gente entendeu que havia ali uma ruptura. Mas, na verdade, ele tinha um compromisso com o candidato, ele tinha uma caminhada e ele honrou isso. Isso é muito bacana dentro do processo político. Por outro lado, eu entendi também que o outro projeto, no meu entendimento, era o melhor. E não vejo nenhum problema. A democracia, ela permite essas divergências. Então, ele votou e acreditou em um candidato, eu votei e acreditei em outro. O que nada tem a ver com qualquer divisão ou qualquer ruptura no âmbito municipal. Muito pelo contrário. Apuramos o resultado da eleição juntos, primeiro turno, segundo turno, saímos ainda mais fortes e ainda mais unidos. E graças a Deus, inclusive, que teve essa divisão, porque se o candidato A ganha a eleição, a gente estaria bem representado, e o candidato B, como ganhou, continuamos tendo representação dentro do grupo político. Inclusive, essa era uma questão que eu tinha aqui, se você realmente acredita que o prefeito vai marchar numa situação onde seu nome seja colocado, né? Já falando desse jeito. Você acredita mesmo que o prefeito marchará ao seu lado em 2024, nesse sentido? Eu não tenho dúvidas alguma, né? Silvan, ele só chegou à prefeitura passando por esse processo de escolha, através de uma pesquisa popular. A gente tem uma comissão dentro do nosso grupo que toma essas decisões. Para vocês terem ideia, até a aprovação de nome de secretário, ela passa por essa comissão. Então, é um instrumento de força e de regulação dentro do nosso processo político que ele tem efetividade, que ele tem, de fato, ali uma soberania. Então, assim, a vontade pessoal de ninguém do grupo, ela prevalece sobre a vontade comum, né? Então, independente de quem que seja o escolhido dentro do grupo, todo o grupo ele vai apoiar, porque já há uma convenção, há um estatuto, inclusive, que rege esse processo de escolha, e eu percebo que Silvan, ele rompeu com alguns paradigmas na nossa cidade, ele conseguiu trazer uma eficiência de gestão em um nível muito mais alto do que qualquer um esperaria, e boa parte desse sucesso se deu à disposição dele de criar pontes para o município, pontes externas. E hoje ele entende, inclusive sabe da necessidade dessa continuidade, e talvez hoje o nome que esteja com uma melhor posição nesse sentido seria o meu nome, modéstia à parte falando, né? Então, assim, além de toda a questão política da comissão, de tudo isso, eu vejo em Silvan também um entusiasmo grande, inclusive ele me provocou, né, em alguns momentos do processo político para que eu participasse mais, para que eu viesse adiante do processo, para que eu pudesse ocupar um espaço dentro desse processo. Então, esse alinhamento ele é total.
Entendi. E assim, no atual cenário da sua cidade lá em Condeúba e tal, na sua opinião, há outros nomes que você acha que podem, sei lá, surgir para a eleição de 2024, além do seu? Vamos tirar o seu. Eu não tenho dúvidas. A gente tem bons nomes no nosso grupo político, né? Como eu disse para vocês, é um grupo grande, é um grupo que veio crescendo e é um grupo que construiu legados na cidade. Esse legado ele não é só de Silvan, ele não é só do meu pai que foi prefeito. Cada membro desse grupo ele tem um papel fundamental. A gente tem uma Câmara de Vereadores atuantes, temos vereadores que fazem o seu papel de forma muito firme, de forma vigorosa, que prestam serviço à população, que faz as devidas fiscalizações e, naturalmente, todos esses agentes, secretários e outros agentes mais que estão no processo e que estão atuando de uma forma, digamos assim, satisfatória, eles acabam se tornando possíveis nomes também, né? Então, eu não tenho dúvidas alguma que nós temos, inclusive, mais de um nome. Temos alguns nomes que são viáveis, que são possíveis. E o que vai decidir isso? O que vai chegar a essa definição? Primeiro é ouvir as pessoas. O que as pessoas pensam, o que as pessoas querem, o que as pessoas acreditam. Esse é o primeiro passo. Depois disso, essa comissão ela valida essa opinião popular, ela funciona ali como um contrapeso para qualquer interesse pessoal, né? Então, essa comissão ela vai validar e vai, de fato, efetivar esse nome escolhido. Mas, respondendo de forma objetiva, temos, sim, vários nomes dentro do nosso grupo. A vice-prefeita seria um nome desse? Um desses nomes? Poderia ser um possível nome. A gente tem a vice-prefeita, como eu disse, temos vereadores, temos secretários também, né? São todos nomes viáveis, são nomes de pessoas que estão dentro do processo, fazendo construção, prestando serviço e, de fato, adquirindo ali um reconhecimento, né, da população pelo seu serviço prestado. Micael, e no eventual governo? Quais seriam as plataformas de governo que você tentaria executar no município? Como seria o ritmo, Micael, de governar? Vamos lá, é uma ótima pergunta, uma pergunta extensa, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Não, né? Aqui você pode falar à vontade, estamos aqui para isso. A gente entender como seria o executivo, né? A visão executiva de Micael. Hoje, a gente tem a minha concepção de governo para uma cidade pequena como Condeúba, a gente teria duas vertentes. Quais são essas vertentes? A primeira é a manutenção dos serviços básicos. Quais são esses serviços? PSFs, o hospital, as escolas, o atendimento da Secretaria de Assistência Social, atendimento ali ao pequeno produtor rural na Secretaria de Agricultura. Então, essa prestação de serviço, ela precisa estar muito bem ajustada e ela precisa estar funcionando direitinho. Então, tem que haver uma preocupação muito grande nesse sentido. Um dos grandes trunfos, inclusive, do governo Silvan são os serviços de saúde. Hoje, o Serviço de Saúde de Condeúba é um serviço de excelência. A gente que conhece bem o estado, conhece várias outras cidades, talvez para o cidadão, ele não tenha a noção do que seria um parâmetro de serviço de saúde para uma cidade do porte de Condeúba. Mas a gente que conhece várias cidades, Condeúba está alguns passos à frente de outros municípios. Então, esses serviços eles precisam ser mantidos. Essa é uma vertente. A outra vertente, que eu acredito muito forte, é a geração de emprego e renda na cidade. Condeúba é uma cidade que vive basicamente da agricultura de subsistência, tem um percentual do PIB significativo composto por previdência social, mas nós ainda temos pouca geração de emprego e renda dentro do nosso município. Por outro lado, Condeúba está geograficamente numa posição estratégica, está em volta de várias cidades. Recentemente iniciou-se uma obra de ligação asfáltica de Jacaraci com Condeúba, isso significa ligar toda uma região, né? Região de Brumado, melhora o acesso para Caculé, para Mortugaba. Então, Condeúba hoje ela tem potencial para que novos negócios surjam no empreendimento, no setor privado, novos empreendimentos, para que o setor público, inclusive, estimule tudo isso, né? A nossa economia ela deu um salto muito grande quando recebemos algumas fábricas de costura na cidade. Isso injeta dinheiro, isso gera renda para a cidade. Por outro lado, eu percebo que a juventude ela tem pouca perspectiva, né? Então, qual que é a perspectiva hoje da maioria dos jovens? Ou se formar ali no ensino médio e ir trabalhar na prefeitura, ou estar em algum emprego ali, ganhando um salário mínimo, mas eu acho que nossa juventude ela pode muito mais, e isso vai gerar para a cidade um outro aspecto econômico e financeiro, e todo mundo ganha com isso. O comércio vende mais, a prefeitura arrecada mais impostos, ganha mais capacidade de investimento. Então, eu tenho algumas ideias, eu acho que pode até ser pauta para um futuro podcast, de como transformar isso em realidade, mas nós temos área em Condeúba, nós temos hoje
infraestrutura de telecomunicação que funciona bem, nós temos ligações asfálticas, então diversos aspectos que são imprescindíveis para que novos negócios surjam. Temos inclusive matéria-prima em abundância para alguns segmentos, então tudo isso transforma uma conjuntura viável para vários negócios. Agora, é claro, precisa haver investimento do setor público, precisa haver estímulo, precisa haver entusiasmo para tornar isso uma realidade. Micael, falando aqui sobre as eleições de 2022, como foi o seu posicionamento lá em Condeúba e qual avaliação você faz dos resultados? Aí eu falo mais especificamente dentro do município, né? Que Perfeito. O seu grupo obteve e como você avalia mesmo o cenário do resultado da eleição? Perfeito, é uma boa pergunta também. Como eu havia dito numa resposta anterior, o nosso grupo, basicamente, ele se dividiu, né, entre o apoio do candidato do governo, que foi Jerônimo, e a candidatura de ACM Neto. Por quê? Antes de comentar qualquer coisa, por que existia essa divisão? Primeiro, porque existe uma corrente ideológica do nosso grupo, né, que acredita no projeto de Neto. Eu, particularmente, trabalhei diretamente com ele, trabalhei na gestão dele, sei da seriedade dele, sei do comprometimento, do espírito público que ele tem, e isso me fez tomar a decisão de apoiá-lo, por acreditar, inclusive até pela afinidade que nós temos, que isso geraria para Condeúba uma série de oportunidades de investimento do Estado no município. Por outro lado, o nosso grupo, ele tem uma grande corrente que também pensa como eu, que também acredita como eu, e assim nós seguimos. Já Silvan, ele fez alguns compromissos com o governo do Estado e inclusive, eu fui um entusiasta dessa decisão dele para que ele, de fato, seguisse firme, que ele realmente estava correto, né? E eu acho que uma das maiores qualidades de qualquer pessoa que está dentro do processo político é a lealdade. Então, o governador ele fez o compromisso de fazer investimentos em Condeúba e esses investimentos eles foram concretizados. Então, foram investimentos de uma cifra até vultuosa, né, para a média de investimentos que geralmente o Estado faz em cidades do porte de Condeúba. E aí, então, nós criamos essa divisão, né, uma divisão natural. É claro que, falando de números, falando de resultados, se a gente olhar de forma isolada, se eu não estiver equivocado aqui, a Semineto teve 37% dos votos dentro do processo. Aí você me fala, mas não é uma votação pequena? Aí vamos analisar agora a conjuntura, o cenário. O prefeito, hoje, Silvan, eu acredito, a última pesquisa que nós tivemos acesso, ele estava ali com 82%, 83% de aprovação popular. Então, ele tem um poder de influência num cenário muito grande. Por outro lado, nós estamos falando do mesmo grupo. Então, a gente não foi para um embate de disputar voto, vou falar mal de candidato, ou enfim, buscar um convencimento. O papel que nós fizemos foi de apresentar o nosso candidato, de apresentar a sua trajetória política, assim Silvan fez também, e nenhum desconstruiu o trabalho do outro. Além do apoio de Silvan, a oposição também, que hoje é ligada ao PT, apoiou a candidatura de Jerônimo Rodrigues. Então, analisando o número de modo geral, a gente tem, de um lado, o prefeito com 82%, 83% de avaliação popular, mais a oposição apoiando a candidatura de Jerônimo, e, basicamente, de liderança, estava eu, meu pai, os vereadores e os cabos eleitorais do nosso grupo apoiando a ACM Neto. Então, eu julgo que foi um resultado satisfatório, foi um resultado bom e mostra dos dois lados a força que o nosso grupo tem. Então, algumas pessoas entenderam que Jerônimo era melhor, seguiu com o Silvan, outras pessoas entenderam que era a ACM Neto melhor e seguiu com a ACM Neto, mas a grande leitura que nós podemos fazer de todo esse cenário é uma maturidade política do nosso grupo em entender opiniões divergentes, entender e conviver com isso. E, por outro lado, avaliando números propriamente ditos, a gente entende que há também uma grande força consolidada. Para um município como Condeúba, é importante estar alinhado politicamente com o Estado, no sentido também de receber recursos, e também ter representação política no sentido de ter apoio de deputados estaduais e federais. Como hoje está formada a base do grupo político de vocês, tanto em Brasília como no Estado? Eu vi que você apoiou Pedro Tavares, Zé Rocha também para a Câmara Federal. Perfeito. Assim como para governo, o nosso grupo ele também teve divisões de apoios para as candidaturas, né, legislativas. Então, a gente concentrou um grande apoio para José Rocha, que foi um deputado que veio ajudando muito quando a Condeúba fez a diferença para a cidade, né, viabilizando recursos, usando de toda a sua influência política em Brasília, em ministérios, para estar resolvendo problemas. Então, o grupo entendeu que nós precisávamos canalizar uma força maior para a candidatura dele, mas também por ser um grupo que hoje ele é composto por diversas correntes. Por exemplo, nós temos vereadores que não faziam parte da nossa base, passou a fazer. E, naturalmente, esses vereadores tinham compromissos, eles tinham acordos ali, né, de contraprestação de serviço e precisavam dar uma resposta nas urnas positiva para aqueles deputados que os ajudaram. Então, Charles Fernandes, ele também foi votado
dentro do nosso grupo político. O deputado Paulo Magalhães também foi votado devido ao PSD, que é o partido da Vice, e de Toninho Terêncio, que está na nossa base também. Então, tanto estadual como federal, a gente teve diversos nomes. A gente votou com o deputado Paulo Câmara para estadual, com o deputado Pedro Tavares, tivemos votos para a Fabíola, que está na base do governo também, que foi uma pessoa que teve um papel importante. Uma das mais votadas lá, não foi, Fabíola? Exatamente. Acabou não entrando na eleição, mas teve uma votação expressiva em Condeúba. Perfeito. Ela ficou na suplência, né? Ela foi a candidata que, de fato, Silvan abraçou, o que denota, mais uma vez, a força dele, a grande avaliação popular que ele tem, né? As pessoas entenderam o que é. Ela era, de fato, a candidata a deputada ali, que Silvan precisava dar um apoio maior, e a população deu essa resposta que Silvan precisava que fosse dado, né? Ela fez todas as articulações, inclusive, com o governo do estado, ela teve muito presente nessas questões, e aí eu volto para aquela questão da lealdade, né? Muitas vezes, na cidade pequena, em que há um fanatismo muito forte, as pessoas não entendem, mas por que Silvan está votando com A, não está votando com B? Mas todos os critérios de escolha dos candidatos, desde presidente até deputado estadual, foram com base nos serviços prestados ao município e no que ele precisava ter de resposta nas urnas, né? Então, eu considero que foi muito bem distribuída essa questão da força política para que a gente pudesse chegar nesses resultados aí aos nossos deputados também. Boa. Bom, eu vou dar um recadinho especial aqui. Vocês já sabem, mas não custa nada lembrar que já entraram no interiorbaiano.com.br? É interiorbaiano.com.br, né? Exatamente. Tô vendo se o Wilson tá esperto aqui. Bom, olhem lá, entrem no nosso portal, lá tá recheado de notícias, com toda a credibilidade do mundo para vocês. A gente vai ter um pouquinho desse bate-papo aqui lá também, uma matéria bem bacana. Então, Exatamente. Entra lá, interiorbaiano.com.br e dá aquela checada lá. E todos os desdobramentos dessa entrevista, notícias sobre as falas do nosso amigo Micael, notícias de Condeúba e região, estarão abordadas no Interior Baiano. Então não é um site de Vitória da Conquista, é um site, na verdade, de toda a região, de todo o interior da Bahia. Todo mundo aqui que está por perto da gente, né? Então entra lá para ver. Bom, você atuou aqui em Conquista como coordenador do transporte público, certo? Perfeito. E depois, mais recentemente, como interventor no sistema público de transporte coletivo em Feira de Santana. Conta aí pra gente como foram essas duas experiências. Pronto. Eu ainda fui interventor também, cumulativamente em Conquista, com o cargo de coordenador de transportes. Legal. Né? Conta aí pra nós. Foi um desafio muito grande. Quando os meus planos, né, eles estavam totalmente distintos, totalmente alheios a essa atuação aqui em Vitória da Conquista. Por incrível que pareça, quando o Erzen assumiu o mandato de deputado, ele estava na suplência e foi para a Assembleia Legislativa, ele foi nos fazer uma visita lá em Salvador, no Centro de Controle Operacional de Ônibus. Eu o recepcionei, né, a gente já tinha uma certa afinidade, um certo apreço. É uma pessoa, né, que em memória ainda vive em nosso meio por toda a sua trajetória, por todo o seu serviço prestado, e alguém que para mim foi fonte de inspiração. Então, naquela visita ali eu fiquei muito feliz e pude apresentar aquele projeto para ele. Tempos depois, eu me lembro como hoje era uma quarta-feira de cinzas pós-carnaval, eu recebi uma ligação de Erzen convidando para que eu viesse para a Vitória da Conquista para que a gente conversasse um pouco, né? E aí assim eu fiz. Ele fez o convite para que eu viesse. Na época, me antecedeu Jackson, que hoje é secretário de infraestrutura, né? É uma pessoa muito séria também, com que eu pude aprender muito dentro da gestão pública. E aí Jackson estava indo para assumir a Secretaria de Mobilidade. O transporte da cidade estava passando por um momento muito complexo, muito difícil, inclusive que Jackson deixou esse terreno preparado. Ele foi muito corajoso, foi muito eficiente nas suas ações, mas uma série de outras medidas ainda precisavam ser tomadas. E aí, devido tanto à minha experiência lá em Salvador, na gestão de Assemineto, como o nível de afinidade que nós tínhamos também, Erzen me convidou para participar aqui da gestão. Tempos depois, foi decretada a intervenção também, né, para que os nossos ouvintes aí, eles entendam um pouquinho, todo serviço que ele é monopólio do Estado, ele pode ser concedido, né? Alguns serviços que são estratégicos e o transporte é um deles, ele pode ser concedido. E quando há qualquer necessidade de ajuste nessa concessão, tem um dispositivo da intervenção administrativa, que é quando o município ou o Estado, a União, retém novamente para si parte ou todo daquele processo ali para o seu controle, para que ela ajuste ou apure qualquer situação que ela ache ali que não está
da forma devida, né? Então, foram, assim, desafios muito grandes, né? A gente está falando de algo que impacta a vida. À época, 60 mil pessoas embarcavam no transporte de Vitória da Conquista. Então, assim, são números expressivos. Imagine que qualquer erro, qualquer situação que impacte ali, você está impactando a vida do comércio da cidade, das escolas da cidade, dos trabalhadores da cidade. E há um nível de responsabilidade muito grande. Mas, assim, eu me senti lisonjeado com o convite. Haviam dificuldades de diversas ordens, como ainda há hoje, talvez muito maior do que lá no passado. Mas a gente conseguiu conviver com isso, conseguiu equacionar da maneira que as circunstâncias permitiam naquele momento para que não houvesse interrupções. Nós tivemos outras cidades da Bahia, por exemplo, que ficam 11 meses sem transporte, outras ficaram 6 meses, enfim, né? Problemas de todas as ordens. E aqui em Conquista, embora talvez a gente não tenha conseguido chegar ao que a população achava que ela de fato merece, poderia ter sido mesmo muito melhor, mas o que a condição permitiu naquele momento, a gente abraçou o desafio, né, de forma muito responsável e séria, e conseguimos, né, superar aquele momento ali mais difícil do transporte da cidade. Só um parêntese aqui, rapidinho. Ele citou o Erzin Gusmão, que é uma figura, né, ilustre aqui na cidade e tudo mais. E eu queria saber o que ele representou para você, como era essa amizade de vocês, a relação, enfim, o que ele representou na sua vida. Na verdade, eu diria o que ele representa ainda até hoje, né? Melhor dizendo. Erzin, na verdade, ele significou e significa muito para mim, porque assim, eu encontro nele muitas semelhanças com meu pai, que é a minha fonte principal de inspiração de vida, né? E uma das coisas que mais me chamava a atenção em Erzin era o amor pela coisa pública. Ele não estava ali por vaidade, por posse pelo poder ou por qualquer outro objetivo. Erzin tinha amor no que ele fazia. Né? Eu vi os olhos dele brilhar. Era impressionante. Erzin, 7 horas da manhã, ele sabia todos os problemas que aconteciam na cidade. Parecia que ele passou a madrugada inteira andando. Ele ligava, secretário, tem um lixo aqui, tem um buraco aqui, está com problema ali. Então, aquele amor pela coisa pública, eu conheci muito antes de conhecer Erzin em meu pai. E depois eu tive essa oportunidade de participar de uma gestão do porte de Vitória da Conquista, encontrei todas essas semelhanças. E aquilo me brilhava os olhos, né? Enxergar o grau de comprometimento, o grau de seriedade, a coragem, inclusive, né? Erzin era um homem de muita coragem. Ele fazia o que tinha que ser feito sem se preocupar com qualquer outra consequência, sem se preocupar com a opinião popular, com o que a mídia ia dizer. Se ele entendesse que aquilo era bom para a cidade, que ali estava sendo contemplado o interesse público, ele ia até o final naquela tese. Então, hoje ele representa uma referência para mim, uma referência de ser humano, uma referência de homem público. O espírito público que eu conheci em Erzin, talvez eu só tenha conhecido em meu pai. E foi através de Erzin que você entrou nesse setor do transporte coletivo de Conquista, um sistema público de transporte coletivo que ainda é muito criticado. E na sua avaliação, existe algo que pode ser feito? Qual a solução seria para que esse gargalo, né, fosse solucionado? Que a população vive criticando, muita gente ainda, os usuários ainda sentem muitas deficiências. Perfeito. Na verdade, os sistemas de transporte público do país como um todo, eles precisam ser repensados e rediscutidos. Eu diria que Conquista, assim como Feira, Salvador, são cidades que hoje têm posição talvez privilegiada se você for olhar a realidade de outros sistemas do país. Aqui em Conquista não é diferente de nenhum lugar. Os problemas são os mesmos. O que aconteceu com o transporte público? Na verdade, a tarifa ela deixou de ser viável como única fonte de receita para bancar esses sistemas. Então, o que acontece? Para você ter um sistema com maior grau de eficiência, você precisa ter uma tarifa mais cara, porque isso custa mais caro. Só que quando você aumenta a tarifa, automaticamente você faz um corte. Existem pessoas que não conseguem pagar uma tarifa de R$4, de R$5. Então, o que precisa ser feito nesse processo? Aí o município tem que fazer o reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Então, quando o município começa a investir ali algum volume de recursos, aí você começa a melhorar essa equação. Mas os custos, eles são muito altos. Né? A gente tem as gratuidades, que na verdade essa palavra ela é até um pouco equivocada, porque quando alguém é transportado pelo sistema que não paga, alguém paga por ele. Como é que é feita a conta do transporte? É muito simples. Você pega todos os custos que você tem, pega a sua receita e vai fazer essa equação. Então, se você tem um custo para transportar alguém, mesmo que ele não pague, alguém está pagando por ele. Ou o município, ou como mais recente agora, a gente teve aportes aí nos sistemas de transporte do Estado, em 26 cidades na Bahia,
se habilitaram para isso, do governo federal. Então, a discussão que precisa ser feita acerca disso, que é a solução para aqui, a solução para todos os demais que hoje sofrem, é outras fontes de financiamento. Talvez o governo do estado participar, existem discussões, por exemplo, para que o estado financie o transporte dos alunos da rede estadual através dos sistemas municipais de transporte coletivo urbano, que a união entre, por exemplo, com o custo dos idosos que são transportados, e essa gratuidade está baseada numa lei federal. Então, existem vertentes, existem discussões. O que acontece em municípios como Vitória da Conquista? Você tem uma grande quantidade de pessoas para ser transportadas, né, diariamente dos seus bairros. Aqui a gente tem uma característica que as pessoas se deslocam principalmente do bairro para o centro e voltam. O que a pessoa quer? Ela quer ser transportada no menor tempo possível e ela não quer esperar também que o seu ônibus demore para passar ali no ponto, quando a gente fala de frequência. Só que tudo isso, quanto maior a frequência, mais carro, quanto menor a frequência, mais carro você precisa ter no ponto. Quanto menor o tempo de espera, você precisa ter uma frequência ainda menor. E essas equações, elas impactam de forma muito forte nos custos do sistema. Eu entendo que Sheila tomou para si a questão do transporte como uma questão de governo, de fato. O sistema melhorou muito, o sistema de transporte de Vitória da Conquista. Eu acho que hoje é uma das prioridades de governo, embora isso despenda um volume de recurso muito grande ainda dos cofres públicos, mas não tem o que fazer. Ou o município vai investir de fato, entender que é uma prioridade para melhorar esses sistemas, ou a gente vai continuar tendo reclamação. Aí, para fechar de forma mais objetiva com a sua pergunta, o que pode ser feito, né, para ser melhorado? Eu entendo que hoje Conquista está até acima da média no nível de investimento nessa equação, entre o que você pode investir e o que você deve investir, porque automaticamente, se você destina recursos demais para uma área, vai faltar em outras áreas. E Conquista é uma cidade que não é uma prefeitura rica, não é uma prefeitura que tem um volume grande de recursos. Então, você precisa ter a pavimentação acontecendo, você precisa ter os postos de saúde acontecendo. Muitas vezes, no caso da saúde, por exemplo, os recursos federais para manutenção dos programas, eles não são suficientes, então o município ele precisa pegar recursos da fonte 00, jogar para suprir esses programas federais, como UBS, PSF, etc. E aí é uma equação muito difícil de você equalizar. Então, seria muito bom, seria um cenário perfeito se o governo pudesse falar, cara, eu vou colocar aqui ônibus elétrico, 0 quilômetros, com ar-condicionado, frequência de 15 minutos. É uma das críticas, sinal que é a qualidade dos ônibus, né? Dos veículos que são utilizados em Conquista. Sim, sim. Muitos ônibus de linha... O pessoal reclama das linhas dos ônibus serem antigos, né? Com assentos ruins, a qualidade quebrando muito. É comum andar em Conquista e ver um ônibus na rua parado. Perfeito. Na verdade, Wilson, o que acontece? Conquista ainda tem uma média de frota acima também da média nacional e acima da média de outras cidades, até da Bahia também. Agora, o que aconteceu por muito tempo no transporte público de Vitória da Conquista foi a politização. Por ser um serviço que atinge muitas pessoas de forma direta, então sempre isso estava sendo trazido para a pauta política. Então, era matéria para vereador estar falando, matéria para veículos de comunicação que tinham alguma tendência política também estar batendo, e acostumou dentro da sociedade de achar que nada é suficiente, que tem que melhorar, que tem que melhorar. Claro, há deficiências, há problemas a se resolver, mas eu entendo, inclusive, que a gestão de Sheila ela conseguiu uma eficiência muito boa nessa gestão, né, através de uma série de medidas que foram implementadas. Agora, tem muita coisa para fazer também. Tem muita coisa, tem muitas deficiências, mas acredito eu que hoje o que é possível dentro da realidade financeira do município de Vitória da Conquista é o que eu acho que é o que está sendo feito, o que é possível. Uhum. Você já puxou o gancho até para a minha próxima pergunta, que é: como é que você atualmente avalia a gestão de Sheila em Vitória da Conquista, a prefeita? Perfeito. Eu conheço Sheila, tive a oportunidade de conhecê-la, inclusive, dentro da última eleição, dentro do processo político, tivemos uma relação mais próxima, mais afinada, né? Enxergo nela, e pelo que eu conheci dela, uma vontade, uma seriedade muito grande de impactar a cidade com a gestão eficiente, com a gestão moderna. Ela vem com o espírito da iniciativa privada, né, de austeridade, de fazer uma gestão planejada, de fazer uma gestão de fato que entregue resultados. Por outro lado, ela pegou um momento muito difícil, de pandemia, de pós-pandemia, e naturalmente a saída de Ezen do cenário de uma forma muito abrupta acabou desorganizando alguns alinhamentos políticos. Em um governo ele precisa estar todo mundo falando a mesma língua, precisa estar todo mundo alinhado. O que eu enxergo hoje da gestão de Sheila?
Alguém que tem a melhor intenção, que tem dado talvez uma parcela ali da sua vida, parou a sua vida para cuidar da cidade, para se dedicar à cidade, mas ela ainda enfrenta dificuldades do cenário econômico mesmo do país e enfrenta dentro da sua própria gestão algumas divisões internas. Isso acaba gerando dificuldades, isso acaba retardando alguns processos e acaba fazendo com que as coisas não andem como deveria. Mas eu tenho certeza que com a habilidade que ela tem, com a capacidade que ela tem de gestão, isso tem sido corrigido ao longo do tempo, né? E superadas, inclusive, essas dificuldades trazidas pelo cenário externo da gestão, que são as questões financeiras, ela vai conseguir melhorar aí o ritmo e a eficiência da sua gestão. Não tem como ser 100% perfeito, né? Mas você acha que numa balança, assim, tá mais com sucesso do que fracasso essa gestão dela? Sim. Eu acredito que tem mais pontos positivos do que pontos negativos, né? A crítica que eu gosto de fazer é a crítica construtiva e a crítica baseada em fatos reais. E ela tem entregado, claro, eu estou falando, às vezes, para o popular, por exemplo, a gente sai de um período de muita chuva, na rua a cidade está toda esburacada. Então, o cidadão, ele quer e tem toda a razão, ele paga para isso, ele paga impostos para isso, ele quer que isso seja corrigido no mais breve tempo possível. Mas para os desafios que a gestão enfrenta, talvez isso não é possível. E dentro do que se pode fazer, dentro das condições que ela tem, eu acredito que ela tem tido muito mais ações positivas do que negativas. E da política municipal para estadual. Você fez parte da base de apoio do ACM Neto, que perdeu a eleição para Jerônimo Rodrigues. Então, como você avalia esse resultado de Jerônimo na Bahia e o que espera, né, desse governo, desses 4 anos de governo de Jerônimo? Veja bem, eu acredito que o governo Rui, ele teve uma boa entrega para a população e as urnas correspondeu a isso. Jerônimo ele não ganhou a eleição simplesmente porque ele é bonitinho ou porque ele convenceu o seu melhor candidato. A base política dele tem um serviço prestado no Estado, né? E eu sempre disse isso para todo mundo que me questionava. Eu tenho as minhas posições políticas, mas jamais eu vou fazer a política pela política. Então, a gente precisa dar esse crédito à base de sustentação dele e ele representa uma figura de continuidade desse processo. A população aprovou e disse ok. Eu acredito que a base que sustenta isso, que fez com que Rui pudesse fazer uma gestão boa, continua dando sustentação para Jerônimo. Eu acredito que ele vai sim conseguir fazer um bom governo. O partido ao qual eu sou filiado, qual meu pai tem história, qual Silvano tem história, hoje ele também está na base do governo, através de Geraldinho, através de toda a construção que foi feita. Geraldinho, que é o vice-governador, é alguém a quem eu conheço muito, que tem um grande serviço prestado em Salvador também, tem um grande potencial de articulação, de desenvolvimento. O próprio MDB, ele já demonstrou que consegue somar nesses processos de construção, de articulação política, de articulação administrativa. Então, eu enxergo que há uma possibilidade de Jerônimo fazer um grande governo, é claro. Não dá para... assim, é a minha opinião, né? A minha aposta. Eu acredito que ele vai fazer um bom governo, embora a minha opinião pessoal é que Neto teria condição de fazer um governo melhor. E por isso que eu apoiei a Semineto. Mas não acho que a gente está mal servido, não acho que a gente vai, por exemplo, ter qualquer virada de chave aí e entrar num momento mais difícil. Existem problemas crônicos, a gente sabe que a segurança do Estado é um problema crônico, a gente tem problemas na saúde, na fila da regulação, tudo isso são problemas crônicos, mas também há muita entrega, né, dessa trajetória de governo. Então, a aposta que eu faço é para que ele faça um bom governo, torço para isso, torço inclusive para o presidente eleito, que eu também não votei, que faça um bom governo. Eu acho que política tem que ser igual Copa do Mundo. Chegou naquele momento ali, a gente amarra as bandeirolas, todo mundo vai torcer para a sua seleção, aposta naquilo ali, passou, você tem que guardar, e o palanque político precisa ser desmontado. Passou as eleições, você precisa pensar na gestão, como é que você vai ajudar, como é que você vai participar. E se não puder, que pelo menos torça para que seja bom, né? É como um avião que está com um piloto ali, e aí se a gente torcer para que o avião caia, porque a gente não gosta do piloto, todo mundo vai se dar mal, né? Então, essa é a nossa torcida, é a nossa aposta. Saindo agora um pouquinho do estadual para o federal, você já puxou também, eu adoro que você já puxa o gancho para as minhas perguntas. Para o âmbito federal, digamos assim, o que você espera, o que você acredita de como vai ser o governo do atual presidente Luiz Inácio? Eu até fiz uma postagem ontem, né, comentando um pouquinho sobre isso. O que eu acredito? Eu acho que, assim, existe todos esses fatos de corrupção, de uma série de acontecimentos do passado, e eu não queria me ater a isso, não me apegar a isso. O que eu estou enxergando agora, do momento? Eu enxergo que há uma capacidade de interlocução muito boa do governo, há uma propositura
né, de se dialogar com o Congresso, de se dialogar com instituições, com os estados. Isso é fundamental num processo democrático. Eu percebo também que o governo ele tem buscado se formar, se constituir, né, de forma administrativamente falando, com diversas forças políticas. E isso é a essência da democracia. Por muito tempo, começou a se falar, porque está loteando cargos e tal, isso é péssimo. Eu enxergo totalmente diferente. É ruim quando eu coloco alguém em um cargo que não tem capacidade técnica, ou quando eu negocio alguma coisa que há um conflito de interesse, que há qualquer interesse pessoal por trás. Mas a constituição de qualquer governo, ela precisa ser uma coalizão de forças. E essa é a essência da democracia. Ninguém pode governar sozinho, nenhum partido pode governar sozinho. E eu enxergo nesse processo de construção essa linha de somar, de dividir para somar, de buscar pessoas distintas. A gente tem, por exemplo, Rui Costa, que está indo para o governo representando o estado da Bahia. A gente tem outros governadores, que embora seja de esquerda, embora é uma linha que não é a linha a qual eu acredito ser a melhor, mas entregaram resultados. Eles conseguiram mostrar alguma prestação de serviço. E eu tenho certeza também que há uma vontade muito grande, política, de dar um resultado para que a direita, por um tempo, no Brasil, né, ela teve um papel muito mais de coadjuvante no processo. E aí, através do governo Bolsonaro, ela conseguiu se destacar. Então, agora, eu entendo que a esquerda ela quer novamente voltar ao cenário para mostrar alguma prestação de serviço, né? Talvez eu esteja equivocado, mas eu apostaria também que vai ser um governo, né, pelo menos ali mediano nos seus resultados. E o MDB, o partido do qual você é afiliado, né, seu pai também tem história, emplacou Simone num dos ministérios mais importantes, que é o do planejamento, ministério esse que vai concentrar muito do que vai ser feito com o orçamento do país, o que você espera também de Simone à frente, se você já enxerga ela também como uma possível candidata, né, daqui a 4 anos. Simone é um grande quadro do nosso partido, né? Uma pessoa que, inclusive, conseguiu se projetar durante esse processo eleitoral agora como alguém moderada, alguém que, de fato, tem um preparo, tem bagagem para estar à frente de qualquer que seja o cargo público, seja ele eletivo ou não, né? E, a partir disso, ela se habilitou para estar nesse ministério, como você bem colocou, que é um ministério importante. Para a gente aqui na Bahia é bom. O MDB da Bahia ele tem um respaldo, ele tem uma influência muito grande dentro do processo político nacional e para o Brasil como um todo, para o país, eu também julgo que é uma participação muito importante. O MDB ele sempre foi um partido moderado, sempre foi um partido que esteve ali presente nas principais decisões do país, né? Aqui na Bahia também não foi diferente, a influência do partido. Eu me lembro, por exemplo, algumas vezes que eu fui em Brasília com o deputado Lúcio, né? Acompanhando meu pai, outras vezes acompanhando o Silvan também em algumas reuniões, e um fato na época me chamou muita atenção. Eu acho que a gente foi no Ministério da Saúde buscar recursos para trocar a ambulância do SAMU 92 lá da cidade, e aí a assessora do ministro, o ministro saiu, não está aqui e tal, aí Lúcio, não sei se ele sabia que o ministro estava, ele disse, o ministro está aqui, a gente vai entrar porque eu preciso levar o recurso, eu fiz o compromisso, aí Lúcio abriu a porta, o ministro estava saindo pelo elevador privativo lá do ministério, ele puxou o ministro e falou, senta aqui na mesa e vamos resolver. Então, assim, o MDB, esse partido de ter foco na solução, de ter força, de ter prestígio, e a ambulância chegou em Condelba de fato, não ia chegar, mas ele conseguiu, né, de fato, fazer com que as coisas cheguem. Então, assim, eu enxergo que hoje o MDB, como sempre esteve, mas agora ele continua dentro do processo, continua tendo influência dentro do processo e dando a sua parcela de colaboração no processo político do país e do Estado também. Então, para finalizar aqui um pouco das nossas perguntas, que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Tem uma parte divertida nessa brincadeira. Lá vem bomba. Eu vou só regionalizar agora. A gente já fez municipal, estadual, federal. Voltar para municipal, só para você dar a sua avaliação de 0 a 10, né? Na gestão do prefeito Silvan Baleiro. E por quê? Justificar a sua nota, digamos assim. Vamos lá. Se eu pudesse dar mais, eu daria. Mas como só tem 10, eu dou os 10. A minha nota ela é por uma razão muito simples. Como eu justifiquei para vocês o meu apreço por Ezra, eu enxergo em Silvan uma dedicação muito grande. Silvan, ele abriu mão da vida dele pessoal, né? Muitas vezes você precisa abdicar da família, você precisa abdicar de sonhos, de anseios para você conseguir realizar uma gestão de eficiência. Não é fácil. Não é como gerir uma empresa, que você tem todos os recursos necessários, que você tem todos os profissionais que você precisa no nível de qualidade. Então, para fazer a gestão pública, você precisa ter muito tempo dedicado. Muitas vezes você tem que ir para o front, você tem que ir lá e resolver, porque ninguém vai resolver por você.
E Silvan, ele conseguiu romper muitos paradigmas na cidade. Ele conseguiu trazer um grau de eficiência para a nossa cidade que hoje, por exemplo, coincidentemente, muitas pessoas ficaram 2 ou 3 anos por conta da pandemia sem ir na cidade. E há muitas pessoas de Condeúba que saem para morar em São Paulo, em Belo Horizonte e outras cidades para estudar ou para trabalhar, para desenvolver negócio. A gente recai naquela questão da falta de emprego, a gente precisa ter um projeto muito firme para isso. Quando voltaram 2 anos depois, as pessoas ficavam assim deslumbradas. Caramba, a cidade mudou da água para o vinho, porque quem convive no dia a dia acaba sendo muito cotidiano as mudanças e acontece de forma gradativa. Mas o impacto de quem fica algum tempo sem Condeúba voltar é uma sensação assim de progresso mesmo, né? De que as coisas estão acontecendo. E aí a gente ouve outras pessoas de outras cidades, pô, vim em Condeúba passear, pô, que cidade bacana, né? De repente aparece uma rua pavimentada, uma avenida nova, obras que mudam, né, de fato a qualidade de vida das pessoas e eleva a autoestima. Né? Hoje a população de Condeúba é uma população que tem orgulho de dizer, pô, sou de Condeúba, minha cidade é organizada, a gente tem um prefeito sério, né? É alguém que não está no palanque político, ele sabe a hora de descer do palanque político, ele sabe respeitar as opiniões de todo mundo, é uma pessoa que inclusive aprendi muito também dentro do processo político, que tem uma habilidade muito grande de condução, né? É muito democrática nas suas posições. Então, só qualidades. Eu não vejo hoje dificuldade. Se eu pudesse lá atrás, no início, novamente apostar de novo, sem saber o que seria, apostaria, porque é alguém com quem a cidade talvez vai estar ali na história, o seu nome escrito. Maravilha. Bom, e para quem quer saber mais sobre os bastidores das notícias políticas no interior da Bahia, História da Conquista, Condeúba, região, acessa interiorbaiano.com.br, porque lá a gente tem tudo. Tá? A gente está sempre atualizando com muita notícia boa, muita credibilidade e com constância, né? Porque aquilo ali a gente atualiza sempre. Exatamente. Os desdobramentos de tudo que aconteceu aqui, tudo que o Micael falou e a notícia da região como um todo, você vai encontrar no interiorbaiano.com.br e esse podcast maravilhoso aqui, 2 vezes por semana, que vai estar lá também. Adoro que você me complementa com os desdobramentos. Já adoro. Quero voltar aqui, tô adorando. Não, o convite, a casa está de portas abertas. Convidando, né? Não, mas por favor, a gente quer que vocês voltem mesmo. Sim, mas vou aproveitar o espaço do Mechan para dizer para as pessoas, acesse o Interior Baiano, participe. É uma iniciativa bacana, é uma iniciativa que leva para todos vocês conteúdo de qualidade, oportunidade talvez de ter acesso a informações, de ter acesso, né, a posicionamentos. Isso é muito bacana, é muito importante. Não sou nem eu que estou falando agora, tá vendo? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai para aquela parte. Isso aí. Aquela parte que a gente gosta. Eita, lá, vem bom, vem. É divertido, você vai gostar, vai tirar de letra. Vamos lá, explica aí pra gente. Nós temos um quadro aqui que são 8 nomes, uma frase. 8 nomes e uma definição. Uma definição, uma palavra. Alguns nomes aqui você já meio que falou ao longo da entrevista, a gente só vai agora reforçar, no sentido de que vai ser mais sucinto, né? O que você vai falar sobre... defina essa pessoa numa palavra, numa frase, Perfeito. Enfim. E eu vou puxar a fila no mais fácil. Ai, meu Deus, você deixou o que pra mim aqui? Vamos lá. Vou puxar o nome. Silvan Baleiro. Dedicação e competência. Vamos lá, eu vou de Mária Rúbia. Moderação e participação feminina na política. Toninho de Filó. Competência. ACM Neto. Espírito público. Jerônimo Rodrigues. Rapaz, vamos deixar uma interrogação sobre Jerônimo Rodrigues. Interrogação. Vamos aguardar a gestão dele. Eu acho que eu já vou saber a resposta, mas fala aí de Erzin Guzmão. Erzin, inspiração. Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, a criatividade já esgotou aqui. Pode ser mais de uma palavra, Rapaz, pode ser uma frase. Perfeito. Eu acho que boas intenções, mas pouca articulação. E já que ele falou Bolsonaro, eu pergunto, e Luiz Inácio Lula da Silva? Talvez o inverso. Intenções diversas, mas boa articulação política. Foi fácil. Ele se saiu bem. Já acabou? Gente, aí, ó, tá vivo, tá tudo certo. Bom, é isso, gente. A gente quer agradecer aqui a presença dele, de Micael. Foi um bate-papo super agradável. Queria mais aqui, mas a gente pode fazer um 2.0 depois. Né? Ele vem, ele volta, né? E é isso. O Wilson tem alguma consideração aí? Só agradecer ao Micael pela presença. Agradecer você que acompanhou a gente aqui durante, né, toda essa entrevista. E dizer que os desdobramentos estarão no Interior Baiano
e que o Mikael vai estar aqui mais vezes, vai ser sempre pauta também no nosso Interior Baiano, porque notícia de Condeúba, notícia da região, com qualidade é o que a gente quer estar publicando para vocês, Trazendo viu? Muito obrigado. Para vocês. Mikael, se quiser dar uma palhinha aí, algum agradecimento, fica à vontade. Então, agradecer primeiro vocês do Interior Baiano, toda a equipe técnica que está ali, que não aparece, Tony que veio como convidado, né? E dizer que é uma iniciativa muito boa, muito fantástica. O que eu sempre acreditei, a gente precisa estar inovando, a gente precisa levar conteúdo de qualidade para as pessoas, levar informação de qualidade. A gente vive num momento que você tem acesso à informação o tempo todo. E talvez esse acesso excessivo a tanta informação que talvez não tenha para a gente um propósito ou um nível de qualidade, isso acaba gerando até desinformação também. Né? Com certeza. Então, é um canal importantíssimo, é uma iniciativa importantíssima, né? Contem comigo para o que eu puder colaborar para que isso, de fato, tome corpo, que ganhe aí o espaço que merece. Em nome né? de todos nós aqui. E agradecer vocês pela participação, pelo carinho. Né? Imagina. Bom, é isso, gente. Obrigada aí por assistir. Tá? E não percam os próximos, que a gente vai estar aqui sempre trazendo pessoas como o Mikael para a gente ter esse bate-papo bem bacana, tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço no coração. Eu esqueci de agradecer também aí os espectadores. Um abraço para todos vocês do coração. Muito obrigado.